Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos novamente na nossa casa de oração. Para começarmos com os trabalhos da noite de hoje, a mensagem do dia de hoje nos diz o seguinte: a força interior é felicidade. A sua força interior mexe mundos, traça-lhe rumos e caminhos, dá-lhe alegrias vibrantes, firmes esperanças, belas visões do amanhã, infinita paz e dias felizes para sempre. A sua força interior tem raízes em Deus, e como Deus é infinito, ela não tem limites. Quanto mais nela você trabalha e espera, mais ela corresponde e cresce. Basta um pensamento de confiança, uma esperança, um lampejo de vitória, para que a força se converta em alegrias, paz e amor. Use a força interior. A força interior é o imã das bênçãos divinas. Então, a mensagem do dia de hoje vem nos dizer que, na verdade, a verdadeira força que a gente tem para sermos felizes, ela se encontra dentro de nós. É a nossa força interior. E a gente sabe que quando nós alimentamos os nossos pensamentos com sentimentos e pensamentos bons, as coisas funcionam de maneira diferente. Se a gente começa o nosso dia já reclamando, porque eu tenho que levantar, porque eu tenho que trabalhar, porque hoje está chovendo, porque hoje está muito quente, a gente vai se alimentando daquela energia negativa, aquilo vai se enraizando em nós e com certeza nós não conseguiríamos ver coisas boas que vão acontecer no nosso dia, oportunidades que surgirão para nos tornarmos pessoas melhores. Agora, se a gente começa o dia com um sentimento de fé, de gratidão, confiando em Deus, acreditando que temos mais uma oportunidade de fazermos diferente, de sermos melhores, com certeza a coisa funcionará diferente. Então, basta um pensamento de confiança, uma esperança que a nossa caminhada com certeza vai ser diferente. E como diz aqui, a força interior é o que atrai cada vez mais bênçãos divinas, que a gente possa alimentar essa força interior dentro de nós apenas com sentimentos e pensamentos bons. Então, agora eu convido os irmãos para nos desligar do que o dia hoje exigiu de nós, agradecer por podermos estar aqui reunidos, presentes, para compreender e assimilar um pouquinho mais os ensinamentos de Cristo. Que possamos estar presentes, conectados, para obtermos um melhor aprendizado e que possamos depois colocar tudo aquilo que aqui aprendermos em prática lá fora. Te pedimos, Pai, que nos abençoe, nos ampare, que os espíritos de luz intuam da melhor forma a nossa irmã Lia, que vai nos trazer o ensinamento da noite de hoje do Evangelho. Fica conosco, Pai, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, nós iniciamos a mensagem da noite de hoje falando em felicidade, em força interior. E nós vamos falar no Evangelho desta noite, a sequência do capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós vamos falar da destinação da terra, as causas das misérias humanas. Então, parece que é uma diferença tão grande, né, falar de felicidade e de miséria humana. No fundo, está tudo relacionado, está tudo na mesma escolha que nós fazemos. Então, o que seria a destinação da Terra? Esse planeta que nós estamos aqui, que nós nascemos, estamos aqui encarnados. Então, a destinação, ou seja, a Terra, ela está destinada a ser uma escola, um hospital e é um mundo de provas e expiações. Nela,
os espíritos em estágios iniciais encarnam para aprender, resgatar os erros do passado e superar suas imperfeições morais em um ambiente material desafiador. Então, se estamos aqui, nós estamos nesse pacote. Não somos espíritos perfeitos ainda. Se fôssemos, nós não estaríamos encarnados no orbe terrestre. Portanto, quem está aqui ou quem está aí, nenhum de nós ainda é perfeito. Estamos na luta. Mas se a Terra é destinada, então, a ser uma escola, um hospital, o que são misérias humanas? Afinal, quando a gente fala em miséria, a primeira coisa que a gente pensa é na questão material. Ah, a pessoa era tão miserável que não tinha casa, não tinha comida, não tinha roupa, não tinha nada. Mas nós não estamos falando só da questão material. Nós estamos falando da miséria humana, aquela que é moral. Porque miséria humana, ela tem um conceito lá no dicionário que ela define os limites físicos, ou seja, as doenças, os envelhecimentos, mas também define as nossas falhas morais que eu falei, que é egoísmo, corrupção, os nossos vícios e tudo aquilo que cerca a espécie humana. Se a gente olhar para o lado ético e moral, as misérias estão sempre associadas aos vícios, ao egoísmo e às ações destrutivas que nós, indivíduos, causamos a nós e ao outro. Essas falhas são vistas como fragilidades. E essas fragilidades geram nossa infelicidade. Ou seja, quando eu tenho algum tipo de vício, independente de qual é, eu não posso ser totalmente feliz, porque eu tenho essa preocupação. É claro que, encarnados num mundo ainda de provas e expiações, nenhum de nós goza da felicidade plena, mas nós podemos ser relativamente felizes. Só que nenhum vício me deixa feliz, porque eu estou sempre preocupado, sempre envolto, sempre girando em torno daquilo. A gente vê tantos casos de vícios que são problemas sociais hoje, que envolve não só o viciado, mas também toda a família. Isso acaba gerando uma infelicidade ao grupo, não só à pessoa. E aí a gente se pergunta, então, se isso tudo me traz infelicidade, como eu posso ser feliz em um mundo que ainda depende de tantas coisas, aonde eu vejo tantas situações desafiadoras, aonde a gente se pergunta, mas como uma criatura é capaz de fazer tal ação? E aí a resposta vai estar no Evangelho. Então agora eu vou ler o item 6 desse capítulo 3 do Evangelho, que diz assim: muitos se admiram que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e tantas enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia de conjunto. Devemos considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo.
A população da Terra, em face da população total dos grandes mundos, é menos que uma aldeia. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que lhe habitam. Então, o que ele está querendo nos dizer aqui? Primeiro, que existem muitos outros orbes onde existe a espécie humana, ou seja, seres dotados de razão. Ele não está dizendo que são pessoas iguais a nós, com o mesmo corpo, a mesma consciência. Ele está dizendo que são seres dotados de razão e que habitam inúmeros outros orbes, outros planetas. E também está dizendo que nem toda a população vive aqui. Nós somos 1/3 de encarnados e 2/3 aguardando um corpo. Então, existem muito mais hoje espíritos desencarnados do que encarnados no planeta Terra. E a destinação da Terra, então, se nós levarmos em conta que é para ser uma escola e um hospital, não causa espanto aos espíritos superiores olhar o que nós somos. Então, ele fala aqui que nós somos realmente uma pequena fração desses espíritos encarnados. Existem diferentes mundos espalhados pelo universo e que possuem diferentes graus de evolução moral e intelectual também. A Terra, portanto, não ocupa posição privilegiada, sendo apenas uma das moradas transitórias dos espíritos. Por transitório, entendamos que é um período em que nós passamos aqui. Se ele é breve ou longo, depende de nós. O Evangelho coloca ainda, essa leitura que eu fiz, que a qualificação dos mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta. O mundo é inferior ou superior em relação aos que lhe estão abaixo ou acima, na escala progressiva. Então, nós sabemos, estudando o Espiritismo, que existem espíritos que estão mais inferior, mais atrasados, mais ignorantes, no sentido de ignorar do que nós. E assim como existem espíritos superiores, com mais conhecimento, com mais evolução moral e intelectual do que nós. É isso que ele está querendo dizer aqui. Porque também entre nós, mesmo entre nós espíritas, nós acreditamos que em mundo inferior só tem espírito inferior que vive. Será que é assim? Cada um de nós tem, na sua reencarnação, a oportunidade de evoluir. E nós podemos aproveitar ou não. Nós temos um livre-arbítrio para fazer aquilo que nós quisermos. Então, mas como nós ainda pautamos muito a nossa existência no nosso ego, nós gostamos muito de dizer eu sou, eu fiz, eu tenho. Então, para nós ainda é muito forte essa questão material. Por isso que nós estamos aonde nós precisamos estar. O conceito de um amor universal, de amar a todos como Jesus amou, de não julgar, de não apontar o dedo, ainda é difícil para nós. A nossa cabeça já sabe, nós já lemos inúmeras vezes, nós já estudamos, mas na hora de sentir, às vezes a gente olha para uma pessoa e é mais fácil dizer o meu santo não bateu com o dela. A gente falava isso no estudo anterior. É mais fácil tu dizer isso do que dizer eu amo aquela pessoa. Até porque o nosso conceito de amor ainda é muito carnal. Então nós temos muito que evoluir até na questão do desenvolvimento do nosso sentimento. Ainda nós não conseguimos conciliar o que eu penso, o que eu falo com o que eu sinto.
Então, quando nós conseguimos olhar para dentro de nós mesmos, sermos sinceros e entender que eu ainda não vejo todas as pessoas como meus irmãos, que eu não as amo como deveria, nesse momento eu começo a mudar, porque eu começo a entender que eu não sou perfeita, que eu não estou moralmente evoluída como deveria, e que eu estou, sim, no momento que eu preciso estar. Aprendizado. Se eu não estou no hospital, não estou na prisão, eu estou na escola. Tem uma poesia da Clarice Lispector, que eu tirei só uma frase, para não falar a poesia toda, que ela diz assim, ó, eu sou exatamente do meu tamanho, nem para mais, nem para menos. E quando eu reconheço o tamanho do meu sentimento, o tamanho do meu desenvolvimento, é o primeiro passo. Só que nem sempre nós conseguimos olhar para nós mesmos e admitir esse tamanho, porque crescer também dói. E ainda muitas vezes a gente prefere dizer que a culpa é do outro. No Livro dos Espíritos, das questões 101 até a 113, os espíritos explicam para o Kardec exatamente a escala de cada espírito. Ele vai falar do desenvolvimento, da passagem de cada espírito por cada uma das escalas. Se alguém nunca leu, é muito interessante de ler. São explicações, uma linguagem simples, e ele vai colocar como é o espírito e como ele se comporta. Então, fica fácil de entender em qual escala nós estamos. E aí, na questão 172 do Livro dos Espíritos, ele diz assim, cada existência nossa é uma oportunidade de progresso. Se nós vamos aproveitar ou não, depende de nós. Então, com isso, a gente aprende e compreendemos que as enfermidades, as dificuldades e provas da vida não são castigos, mas são instrumentos educativos para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E ainda lá na Gênese, Kardec esclarece que a Terra atravessa um processo de transformação moral, deixando gradualmente a condição de mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Então, nós, humanidade, estamos participando, há inúmeras encarnações nossas, desse processo. Nós estamos juntos, vivendo numa média, e muitas vezes aproveitando o conhecimento, o desenvolvimento do outro para nos melhorar. Então, essa transformação é um progresso, tanto da Terra quanto dos seus habitantes. Porque Deus não criou ninguém para ser perpetuamente mal. Todos nós seremos um dia espíritos puros. Se nós fomos criados simples e ignorantes, caminhamos para a perfeição, e isso é inevitável, queiramos ou não. As imperfeições humanas atuais representam apenas uma etapa da nossa evolução. A doutrina espírita nos ensina que a Terra é apenas um pequeno ponto do universo habitado. Os males existentes decorrem da inferioridade moral relativa dos espíritos aqui encarnados. Isso é um tapa no nosso ego, né? Porque, eu sou tão legal, eu sou tão boazinha. Se fosse, estava lá em outro orbe. O sofrimento possui finalidade educativa e regeneradora. Ninguém sofre para ser punido. Os nossos sofrimentos são para o nosso aprendizado.
A humanidade terrestre, então, encontra-se em processo contínuo de evolução e existem mundos mais felizes, moralmente mais adiantados, mostrando que o destino final do espírito é ser espírito puro. Então, essa visão substitui o desânimo que às vezes a gente sente por esperança, mostrando que a vida na Terra não é o retrato definitivo da humanidade, mas uma fase transitória do desenvolvimento espiritual universal. Porque a gente se questiona muitas vezes quando assiste notícias ou lê situações, aonde isso vai parar? Nós vamos aprender, nós vamos deixar de fazer essas barbáries. Em algum momento nós vamos parar. E aí o item 7 desse capítulo 3, eu vou ler também, ele diz assim: faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzidos e enfermiços. Pois bem, figure-se na Terra um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para a casa de correção os que nenhum mal praticaram. Nem nos hospitais e as casas de correção não podem ter lugares de deleite. Então, o que ele está querendo nos dizer aqui? Não está toda a população da Terra da população encarnada na Terra, e nós não podemos comparar. Pensemos aqui em Santa Bárbara, se nós julgarmos toda a população de Santa Bárbara por um bairro, nós estaríamos sendo fiéis ao retrato da população? Então, nós não podemos julgar toda a população pelos habitantes da Terra. Já falamos, nós temos espíritos mais inferiores e mais superiores. Então, nós temos uma média, nós temos pessoas que vivem, mesmo aqui entre nós temos pessoas que estão hospitalizadas. Comparemos isso à doença do corpo e da alma. Nós temos pessoas nos presídios. Então, tudo isso é para nos mostrar que cada um está aonde precisa estar, para aprender, para se curar, para evoluir. Quando ele utiliza a comparação com o hospital, penitenciária e regiões insalubres, Kardec mostra que o sofrimento predominante do mundo não significa que foi uma imperfeição divina. Deus não errou ao criar uma pessoa doente ou um bandido. Mas é uma consequência natural do estágio evolutivo do espírito. Estamos encarnados, lembrem-se, ou lembremos, no orbe e na família que nós precisamos. De que outro modo do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas? Assim, também nós, um dia deixaremos a Terra para viver num orbe mais feliz. A questão 132 do Livro dos Espíritos diz: Deus impõe as encarnações com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E essa imposição é bênção divina, porque Ele nos proporciona, nos dá 10 mil chances de aprender. Só podemos tratar nossas enfermidades morais
ou seja, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, vaidade, por meio de experiências na vida corporal. A gente pode até aprender, estudar no mundo espiritual, mas é aqui, encarnado, num corpo, vivendo no meio dessa muvuca que é o mundo, que nós vamos provar se nós vamos passar na prova ou não. As provas, as dores, as dificuldades funcionam como recursos educativos e favorecem o nosso amadurecimento. Então, nós precisamos sempre lembrar que Deus não castiga, Ele nos educa. Então, nós pensemos assim, se as nossas misérias são nossas imperfeições, ou seja, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a vaidade, tantos outros defeitos que nós temos, aonde que está a cura para isso? E aí nós podemos entender que nós nos curamos um pouquinho a cada encarnação. A Terra é a escola, o hospital, a prisão que nos regenera. Nós começamos a nos curar nos sofrimentos, porque ele tem a finalidade educativa. Os espíritos ainda imperfeitos e em aprendizado precisam passar pelo hospital, prisão, a escola, depende daquilo que ele vai precisar ajustar. Todas as provas da nossa vida nos auxiliam nessas curas. E aí nós somos consolados pela doutrina espírita que nos explica que ninguém permanece em sofrimento. Todos nós iremos progredir. E o destino do espírito é a perfeição. Então, para nós concluirmos tudo isso que eu falei, se nós fôssemos resumir o que eu falei, o que eu li dos textos, em uma frase, ela poderia ser: nossas escolhas de hoje definem o nosso amanhã. Assim como aquilo que nós escolhemos no ontem refletem o nosso hoje. A nossa vida é um eterno semear e colher, colher e semear. E para coroar essa frase, no livro Fonte Viva, que o Emmanuel ditou para o Chico, tem uma pequena parte de uma mensagem que diz assim: plante árvores, acenda as luzes e deixe a água correr. Se isso serve para você, servirás ao teu irmão. Ninguém vive somente para si. Aquilo que constitui tuas obras servirá para te iluminar ou para te condenar. Cuide, não entre no cativeiro. Evite o sofrimento. Faça o bem que puderes e entenda que, sentindo, pensas, e pensando, realizas. Então, que Deus nos abençoe das nossas escolhas. Uma boa noite a todos e muito obrigada. E nós vamos repetir de ano quantas vezes forem necessárias. E repetir de ano não somente numa próxima encarnação, como nessa que a gente está. A gente passa por conflitos, por situações na nossa vida, que aí, como a Lia disse, a gente comentava antes no estudo também, por que comigo? Por que se eu sou tão boa? Não é bem assim. E não é penitência, não é castigo, é para o nosso aprendizado. Enquanto eu não aprender a lição que aquela situação tem para me ensinar, eu vou passar por ela de novo. Então, que a gente enxergue a oportunidade que a gente tem de a cada dia de modificar essa situação que acontece com nós. O que eu tenho que aprender com isso?
Que a gente possa ver que isso é para o nosso aprendizado, para a nossa evolução moral e espiritual. Então, agora, para finalizarmos essa primeira parte, eu convido aos irmãos para elevarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela nossa vida, pela oportunidade da reencarnação, sabendo que existem tantos espíritos à espera dessa oportunidade. Agradecemos pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelo nosso alimento, por tudo que temos, Pai. Pela oportunidade de conhecer essa doutrina que nos esclarece. Te pedimos que nos abençoe, nos ampare, a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, aqueles irmãos onde os nomes estão na caixinha de entrada desta casa, que recebam aquilo que tanto necessitam, assim como cada irmão que está no pensamento de cada um agora, que receba as energias necessárias e as tuas bênçãos, Pai. Te pedimos também auxílio aos passistas, que possam transmitir as energias necessárias que cada um tanto necessita e merece. Te pedimos também pela fluidificação da água, que ela se torne um remédio para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que possamos seguir, Pai, nessa caminhada, alimentando a nossa força interior para seguir em frente, confiantes e esperançosos, que temos condições de passar por todas as situações que nos são postas no dia a dia. Fica conosco agora e sempre, que assim seja.